Juízes, capítulo 3. Então o Senhor Deus deixou alguns povos na terra para colocar à prova os israelitas que não haviam tomado parte na guerra de Canaã. Ele fez isso somente para ensinar a todos os israelitas a guerrear, especialmente aqueles que nunca haviam estado em uma batalha. Os povos que ficaram na terra foram os moradores das 5 cidades dos filisteus, todos cananeus, os sidônios, os héteus, que viviam nos montes Líbanos, desde o monte Baal-Hermon até a subida de Raamat. Então eles ficaram para pôr à prova o povo de Israel, para que o Senhor visse se eles iam obedecer ou não aos mandamentos que o Senhor havia dado a eles por meio de Moisés. Assim o povo de Israel ficou morando no meio dos cananeus, dos héteus, dos amorreus, dos perizeus, dos hedeus e dos jebúseos. E os israelitas casaram com essa gente e adoraram aos seus deuses, e assim o povo de Israel esqueceu o Senhor, o seu Deus. Pecou contra ele, adorando os outros deuses, os deuses dos cananeus e os postes, ídolos. Por isso o Senhor ficou muito irado com Israel. Deixou que Cuxa-Rizatai, o rei da Mesopotâmia, os conquistasse. E então o povo de Israel foi dominado por ele durante 8 anos. Então os israelitas pediram socorro ao Senhor para que os libertasse. E Deus, o Senhor, mandou um homem para libertá-los. E esse homem foi Otoniel, filho de Quenas, o irmão mais novo de Caleb. Ele foi guiado pelo Espírito de Deus, o Senhor, e se tornou o líder de Israel. Otoniel foi para a guerra e o Senhor Deus fez com que ele vencesse o rei da Mesopotâmia. E depois disso, Otoniel viveu mais 40 anos, e durante todo esse tempo, a terra de Israel ficou em paz. E depois da morte de Otoniel, o povo de Israel pecou de novo contra Deus, o Senhor. E por causa disso, o Senhor fez com que Egon, o rei de Moabe, ficasse muito mais forte do que eles. Egon se juntou com os amalequitas e os amonitas, e eles atacaram Israel e tomaram Jericó, as cidades das palmeiras. E o povo de Israel foi dominado por Egon durante 18 anos. Então os israelitas pediram socorro outra vez ao Senhor. E o Senhor mandou outro homem para libertá-los. Foi Eude, o filho de Gera, da tribo de Benjamim. E Eude, ele era canhoto. O povo de Israel mandou levar o pagamento dos impostos para Egon, rei de Moabe. Então Eude fez um grande punhal, de mais ou menos meio metro de comprimento. Ele amarrou o punhal debaixo da roupa, do seu lado direito, e foi levar os impostos a Egon, que era muito gordo. Então, depois de entregá-los, Eude mandou embora todos os carregadores. Mas ele voltou ao lugar onde estavam as imagens de pedra perto de Gilgal e disse: Ó rei, eu tenho uma informação secreta para lhe dar. Então o rei ordenou que todos os outros saíssem da sala, e eles saíram. O rei estava sentado em sua sala de verão, no terraço. Eude chegou perto dele e disse: Eu tenho um recado de Deus para o Senhor.
Então o rei se levantou. Então Eude, com a sua mão esquerda, tirou o punhal e o enterrou na barriga de Egon. O punhal entrou até o cabo e a gordura o cobriu, porque Eude não o tirou da barriga do rei, e a ponta do punhal apareceu entre as suas pernas. E em seguida Eude trancou as portas e saiu pela janela. E foi embora. Aí os empregados chegaram e viram que as portas estavam trancadas. Então eles pensaram que o rei havia ido ao banheiro. Eles esperaram muito tempo, mas como eles viram que o rei não abria a porta, eles pegaram outra chave e abriram a porta. Então viram o rei morto, caído no chão. E enquanto eles estavam esperando tudo isso, Eude fugiu, passou pelas imagens de pedra e foi para Seira. Quando chegou lá, nas montanhas de Efraim, ele tocou uma corneta de chifre de carneiro para chamar os homens de Israel para a luta. E assim ele os guiou montanha abaixo, dizendo: sigam-me. O Senhor Deus deu a vocês a vitória sobre os inimigos, os moabitas. Então os israelitas o seguiram e tomaram o lugar onde os moabitas costumavam atravessar o rio Jordão e não deixaram ninguém atravessar. E nesta batalha eles mataram mais ou menos 10.000 soldados moabitas, todos fortes e muito valentes, mas nenhum deles conseguiu escapar. Assim os israelitas derrotaram Moabe naquele dia e houve paz na terra de Israel durante 80 anos. E o líder seguinte foi Sangar, o filho de Anate, e ele matou 600 filisteus com um ferrão de tocar bois. E assim ele também libertou o povo de Israel.